hoje, o Lucas, de 32 anos, e a Larissa, de 25, deram entrada no casamento no cartório. Tudo estava simplesmente perfeito. A noite num barzinho para comemorar, os planos incríveis para o futuro. Onde, claro, tinha aquela promessa de... E viveram felizes para sempre. E morreram no mesmo dia. Os sonhos da Larissa com o vestido de noiva e com a viagem de um mês para alguma praia paradisíaca no Nordeste. E um monte de outros detalhezinhos que os apaixonados sempre falam quando dão o primeiro passo sério para uma vida a dois. Depois de deixar a Lari em casa, o Lucas, todo feliz, com um sorriso no rosto, pegou o celular do bolso e ligou para a mãe. Alô? Mãe? Oi, tudo bem? Oi, meu filho. Ele ouviu a voz alegre e vibrante da mãe. Eu e seu pai estamos ótimos. E você por aí, como tá? Tô ótimo! A mãe tá de excelente humor, pensou o Lucas, todo feliz, e continuou. Então, eu e a Lari demos entrada no cartório hoje. Então seu filhinho querido finalmente vai casar. Você tá feliz? O telefone respondeu com um silêncio de túmulo. Alô, Mae, você tá me ouvindo? Alô, tô ouvindo. Depois de uma pausa, veio a voz abafada da mãe, sem nenhuma pista daquela alegria com que ela tinha atendido o filho. Eu tô dizendo que eu e a Lari demos entrada no cartório hoje. Eu vi, respondeu a mesma avó. E aí? Não tô entendendo. O Lucas ainda falou, todo animado. O que você não entendeu? Respondeu a mãe, com uma voz cansada. Ué, cadê o finalmente, meu filho? Cadê o parabéns? Você não tá feliz? Feliz. Eu tô muito feliz por você, meu filho. Respondeu uma voz monótona, sem uma gota de qualquer emoção. E, depois de uma pausa... Olha, Lucas, já tá tarde. E amanhã eu trabalho. A gente fala sobre isso amanhã, tá bom? Tá, tudo bem. Respondeu o Lucas desanimado. Boa noite, mãe. Pra você também. E o som de chamada encerrada? O bom humor dele desapareceu. Mas por quê? Por que ela não gosta da Lari? Pensava o Lucas, andando sem rumo pelas ruas da cidade. E mesmo que a mãe nunca tivesse dito isso abertamente, o Lucas, conhecendo bem o jeito dela, sentia. Não, ele tinha certeza que a mãe não gostava da Lari. O Lucas sempre teve uma relação muito próxima e de confiança com os pais, especialmente com a mãe. O Lucas não só amava a mãe dele, ele também a respeitava muito como pessoa, pela sua determinação, pela habilidade de achar uma saída para qualquer situação, pela sua sabedoria, sua firmeza e, ao mesmo tempo, uma certa leveza no jeito de ser, que às vezes virava uma brincadeira quase infantil. Sua mãe é demais. Os amigos diziam pra ele com inveja na infância. E o Lucas concordava totalmente com eles. E naquela época, nos tempos de escola. Depois, na faculdade, ET agora. Quando ele trabalhava numa empresa boa, com um cargo legal, ganhando várias vezes mais que os dois pais juntos, a mãe dele continuava sendo, na cabeça do Lucas, a mais legal de todas. E a opinião dela sempre foi importante pra ele. A mãe conhecia todas as garotas e namoradas dele e sempre apoiava, com bom humor, todas as fantasias malucas de uma vida a dois com a nova paixão do Lucas. As namoradas dele, a Dona Ana, também gostavam dela. E depois do primeiro encontro, elas já não se preocupavam em como se comportar na frente da Dona Ana. Eram elas mesmas. Todas, menos a Lari. Por algum motivo, a antipatia entre a Dona Ana e a Lari surgiu antes mesmo de as duas se conhecerem. Tudo começou com uma foto. Aqui, a gente precisa fazer uma pequena pausa e voltar 14 anos no tempo. Quando Lucas entrou na faculdade, começou a sair com uma garota simpática chamada Camila. Na juventude, todo mundo se apaixona rápido. E com a mesma rapidez. Essa paixão passa. Mas isso não importa. O que importa é que nesses curtos períodos de paixão, os jovens são de verdade as pessoas mais felizes do planeta Terra. Que planeta Terra? O quê? Do universo inteiro. Para eles, a pessoa escolhida é a mais bonita, a mais inteligente, infime, a melhor em todos os sentidos. E... claro, dá uma vontade louca de, se não gritar pra todo esse universo, pelo menos compartilhar essa alegria e felicidade imensas com as pessoas mais próximas. O Lucas não era exceção. E quando, um dia, um rapaz, meio sem graça, perguntou pra mãe dele: Mãe,
Será que no ano novo eu posso vir com uma namorada? Dona Ana abriu um sorrisão e balançou a cabeça, toda animada. Claro que pode! Ela ainda ficou um tempão perguntando sobre a Camila. O depois disse: Filho, você tem uma foto da Camila? Tenho. Me mostra. Quero ver com atenção, pra depois não ficar encarando a menina. Analisando, sabe? Porque isso é tão deselegante. E de outro jeito eu não consigo. Bom, você me conhece. Conheceu? O Lucas riu e entregou o celular pra mãe. Dona Ana ficou um tempão olhando todas as fotos com a Camila. E depois perguntou: E o que a Camila gosta de comer? A gente precisa levar em conta o gosto dela também, né? Não sei, respondeu o filho, confuso. E pensou como ela mesmo? O que comida tem a ver com isso? Que diferença faz o que se come? Se eles se amam? Descubra eu. E me fala, urgente. Você me ouviu? Falta pouco pro ano novo. Na festa, a Camila, que estava super tímida, ficou encantada com a leveza com que os pais do seu amado a receberam. E depois de um tempo ela sentia que a conheceu de uma ano hacemos. Foi especialmente legal que ela e a mãe do Lucas tinham o mesmo estilo de se vestir. E na mesa, além de tudo, tinha o prato favorito dela, um peixe na brasa, assado com legumes. E a farofa era igual à da casa dela. Talvez por isso estava tudo tão leve, tão bom e aconchegante. Mãe, você gostou da Camila? Perguntou Lucas no dia seguinte. Gostei. Ótima menina, respondeu Dona Ana, toda alegre. E a Camila gostou daqui? Gostou e pouco? Ela ficou encantada com você e o pai. Ah, que ótimo! Eles ainda conversaram e riram por muito tempo. O Lucas ficou muito feliz que a mãe falou tão bem da sua namorada e até os defeitinhos mencionados de leve, na opinião da mãe, pareciam fofos e engraçados. Depois, a paixão juvenil do Lucas e da Camila acabou meio rápido, sem sofrimento, sem acusações, nem chiliques. Simplesmente acabou. Acontece quando se tem só 18 anos. E eles continuaram bons amigos. O Lucas teve outras namoradas. Juventude, né? Mas a mãe sempre, antes de conhecer, pedia pra ver as fotos. E tudo corria maravilhosamente bem. O Lucas suspirou fundo e continuou andando. Ele estava triste e um pouco magoado pela falta de carinho da mãe pela Lari. E o principal, ele agora não entendia, absolutamente não entendia a sua mãe. A lógica dela. De repente, na memória, por algum motivo, apareceu a Júlia. Eles se conheceram por acaso no casamento de um colega de faculdade do Lucas. Na época, o próprio Lucas já estava no 4º ano de engenharia. E a Júlia, no 1º de letras. Uma garota vibrante, com um monte de piercings, cabelo rosa e uma risada contagiante. Era difícil não notá-la na multidão de convidados. Ela era totalmente o oposto do tipo do Lucas. Pelo contrário, normalmente garotas assim o irritavam e o faziam pensar numa burrice sem fim. Além disso, nem de corpo nem de rosto. A Júlia brilhava. E aí, tá fazendo o que aí sentado? Pareceu do nada aquela coisa brilhante, relucente, cheia de bijuterias baratas. Vamos logo. Que tá faltando gente pra gincana? Gritou a tal criatura. Agarrou a mão do Lucas e o arrastou para o meio da roda, onde estavam rolando as brincadeiras. O jeito dela foi tão rápido e inesperado. E os olhos brilhavam com tanta empolgação que o Lucas nem percebeu como foi parar no meio daquela confusão. Todo mundo gritava, batia palmas, ria. Os cabelos rosa choque voavam na frente do nariz do rapaz. Um monte de piercings nas orelhas, no nariz. Brilhavam e piscavam, misturando-se com os brilhos ainda mais cintilantes nos olhos da própria garota. É a risada dela, que soava como um sininho. Era tão contagiante que o Lucas parou de tentar, sem muito sucesso, escapar da roda. E se entregou à programação do evento. Ela gritava para ele com tanto entusiasmo. Vai, mais rápido. Heiga! Ficava tão genuinamente chateada quando alguém passava o Lucas. Levantava as mãos e, segurando a cabeça rosa, gamia alto. Ah, não! Que no final da festa, o Lucas já não notava nem o cabelo rosa, nem o piercing, nem nada. Era apenas uma jovem, alegre e cheia de vida, a Júlia de Camille.
não queria se despedir para sempre. Eles começaram a namorar e de novo se aproximava. Outro ano novo. Mãe, acho que eu encontrei o meu destino. O nome dela é Júlia. E depois que eu me formar na faculdade, a gente pretende se casar. Que maravilha, respondeu a mãe. Estou muito feliz por você, filho. E, pelo que entendi, na festa, você vai nos apresentar sua noiva. E, puai. Só que sabe, mãe, você não vai gostar dela. O Lucas baixou os olhos para o chão. Por quê? Exclamou. Surpresa. Dona Ana, ela é o quê? Tão feia assim? Torta e vesga, mas mesmo que fosse, não é isso que importa. O importante é que a pessoa seja boa. E se você a ama tanto e se sente bem com ela, então, mãe, eu nunca amei ninguém tanto assim, interrompeu o filho. A Júlia é uma garota muito boa, gentil, prestativa, inteligente. Enfim, aqui estão as fotos dela. Olha. Ele entregou o celular para a mãe com decisão. Meu Deus! Gritou Dona Ana. De surpresa? Nossa! Com uma cenoura saindo dos dentes e uma tatuagem nas orelhas. Essas palavras de uma música antiga sobre um coelho descolado. A mãe sempre dizia, quando ficava chocada com a aparência de alguém. O Lucas suspirou pesadamente. Pema. Ela é acima. A mãe olhava atentamente as fotografias, comentando de vez em quando. Ainda bem que não é verde. Rosa, afinal é mais próximo. Do natural. Ela podia também ter colocado uns preguinhos nos olhos. O quê? Não pensou nisso? Lucas, dá a dica pra ela. Diz que ia ficar legal. Entendi. A árvore de Natal. A gente não precisa montar. Ela mesma vai ver. A mãe continuava passando. E passando as fotos no celular. E as exclamações dela, primeiro ficaram mais baixas. Depois virara me resmungou. Depois um bufar. E então, tudo se acalmou. O Lucas esperava pacientemente, procurando mentalmente palavras para justificar a aparência da Júlia. Uma menina muito boa, finalmente disse Dona Ana, com um sorriso caloroso. É verdade, a aparência dela é meio estranha. Mas a menina é muito boa, sincera. Olha essa foto aqui. Beija. Isso é o que parece a felicidade. E todos esses preguinhos a mais, ela mesma, com o tempo, vai tirar. Mas esses nas orelhas, eu até gosto. Bonito e original. Imagina quantos furos. Teve que fazer um do lado do outro. Sim, ela já tirou alguns. Antes tinha ainda mais. O Lucas suspirou aliviado. Você gostou mesmo dela? Sim, dá pra ver. Como ela te ama. E você está tão feliz. Essa foto aqui, me manda. Ela é única. Quando você olha pra ela, dá vontade de viver e abraçar o mundo inteiro. A mãe ainda falou por um longo tempo, com entusiasmo, sobre as fotografias e as pessoas nelas, sobre a energia. Mas o Lucas quase não a ouvia. Ela se sentia ainda mais feliz por saber que a mãe tinha gostado da Júlia. Mãe, só que a Júlia é vegetariana. Ah, meu Deus, hambúrguer de cenoura. Eu não vou fazer. Bem, não precisa ser. Hambúrguer de cenoura. Você faz salada de batata às vezes, né? Então, aí a Julia traz umas saladinhas dela. O quê? Só me faltava essa vergonha. Deveria me conhecer com as próprias saladas. Enfim, já entendi tudo. Pode ir passear. Ou sei lá pra onde você ia. Eu tenho um monte de coisas importantes pra fazer. A mãe rapidamente desapareceu na sala de estar. Certo. Vamos ver o que esses coitados desses coelhos comem. Ouviu-se o resmungo, indignado e desdenhoso, dela no computador. Ela era uma carnívora convicta. Dessas lembranças, um nó amargo e pesado subiu a garganta. O Lucas amava muito a Júlia. Embora, por que amava? Ele ainda agora, lá no fundo, bem no fundo da alma, a ama como antes. Apenas durante todos esses anos, tentou não se lembrar dela. Naquela época, 9 anos atrás, eles se separaram. E mesmo agora, o Lucas não conseguia dizer exatamente o porquê. A iniciativa foi da Júlia. Ela curava. Dizia que o amava muito, que sentia muito, mas se casar com ele, ela não podia agora. E, de qualquer forma, era melhor eles não se verem mais. As suas insistentes perguntas
de por quê. O Lucas nunca ouviu uma resposta clara, mas cedeu ao pedido da garota, de não ligar e não procurar por ela. Cedeu, porque a amava muito. E como ficou chateada, a mãe dele na época, ela o incentivava, eu incentivava, a encontrar a Julia, pelo menos mais uma vez, descobrir o motivo. Mas ele prometeu a Júlia. Que idiota! Mãe dois. Que idiota você é! Exclamava Dona Ana. Mãe, eu pecho. Vamos encerrar o assunto. Tudo bem. Vamos encerrar. Mas você está cometendo um erro. O erro é meu. Mãe. Sue, suspirou pesadamente. Dona Ana e eles nunca mais voltaram a esse assunto. Agora, andando para casa, pelas ruas escuras da cidade, o Lucas disse a si mesmo em pensamento: Sim, eu fui um idiota. Não amo. Ficou ainda pior. E então, de repente, veio uma raiva da mãe. Mas que droga! Ela se virou contra a Lari? Na verdade, deveria se alegrar que o seu filho de 32 anos vai se casar naquela época, 9 anos atrás. Depois de se separar da Julia, o Lucas mergulhou de cabeça no trabalho, parando de ir às festas animadas. Como os amigos, não tinha vontade. O trabalho substituiu tudo. E isso, os seus resultados positivos. E agora, o Lucas era um jovem, bem-sucedido e com uma boa condição financeira. Só que a simples felicidade humana na forma de uma família não existia. Ele não encontrou mais nenhuma garota por quem o coração ora batesse freneticamente, pronto para pular para fora. Ora Paris, a tal ponto que ficava difícil respirar. Sim, e se for, para ser sincero, o Lucas não procurava ninguém. Novamente, não tinha vontade. Dona Ana tinha muito orgulho do sucesso do filho. E, vendo como a mãe até estufava o peito de orgulho, o Lucas tentava trabalhar ainda mais, ainda melhor. Ele amava muito a sua mãe. Mãe, e sei, eu nunca me casar. Você vai ficar muito chateada? Uma vez perguntou o Lucas de 30 anos. Por quê? É que você não se casaria? Arregalaram-se os olhos de Dona Ana. Bem, eu já tenho 30 e ainda não encontrei ninguém. Garotas boas existem muitas, mas a alma não se afeiçoa a elas. Então, ainda não encontrou, mas eu posso nunca encontrar. E você vai ficar sem netos com um sorriso triste. Oh, Lucas, sorriu. Acho motivo para se entristecer se você pensa que you sem netos you morar está enganado. Gritou Dona Ana e RIU bem, mas falando sério, acredite em mim, filho. Apenas para que eu tenha netos. Não vale a pena destruir sua vida. Você, com certeza, ainda vai encontrar uma garota amada e tudo vai dar certo para vocês. Eles ficaram em silêncio. Lucas e a Julia. Agora, como ela está? Muito timidamente, perguntou Dona Ana. Suspirou pesadamente o filho. Não sei. Naquela época, nós concordamos que ela mesma me legaria se achasse necessário e eu não a procuraria primeiro. Você estava certa, mãe. Eu era idiota jovem naquela época, mas o que adianta falar agora? Tantos anos se passaram. Ela te amava tanto, sinto tanto, eu também a amava muito e eu também sinto como a Lari. O Lucas
se conheceu. Por acaso, era primavera. As flores desabrochavam. Duas amigas fotografavam uma a outra perto de arbustos exuberantes. Que corpo parece esculpido. Sem querer, diminuiu o paso. Oh, Lucas. E de repente, inesperadamente, para si mesmo, oferecer: meninas, que tal eu tirar uma foto de vocês juntas? A sessão de fotos na clave foi sucesso. Larissa se apresentou a dona da figura ideal e de rosto não menos belo. Era os íntimos. Laurie. O romance deles desenvolveu-se rapidamente e, literalmente, depois de mês, a Laurie já apresentava o Lucas aos seus pés. Como noivo, o Lucas se sentia muito lisonjeado por ter ao seu lado uma garota tão bonita e também já queria uma família que mãozinhas pequenas se estendessem em sua direção e ainda por cima a primavera. Eu não estava cego de amor e alguns momentos no comportamento de Laurie. O Lucas não gostava, mas no fundo ainda algo se agitou. Então, por que não a Laurie? De qualquer forma, ela é pelo menos incrivelmente bonita. E como a mãe vai ficar feliz? Afinal, é só ela que diz que para ela tanto faz mais ou menos assim raciocinava. O rapaz, a Laurie, apressava os acontecimentos. Quando você vai me apresentar aos seus pés? Oh, Lucas, não gostou disso. Precisa ser modesta. Nesse momento surgiu o pensamento que a Laurie arquiva as costas de forma sedutora, levantava os cílios perfeitamente maquiados e o pensamento sobre a modéstia desaparecia. Mãe, que são os seus planos com o pai para este fim de semana? Com tom de conspirador, começou. Oh, Lucas. Ah, nenhum. Tudo como sempre. Mas o que foi? Brilharam de curiosidade os olhos da mãe. Eu gostaria de apresentar a você a minha namorada. Se você não se importar-me aqui, oh, Lucas orgulhosamente estendeu o celular para a mãe, esperando elogios. A beleza de Laurie. Dona Ana estudou as fotos por longo tempo. Oh, Lucas esperava os comentários. Habitué, mas a mãe permanecia em silêncio. Finalmente, ela estendeu o celular ao filho e disse apenas uma palavra. Bonita. Ele esperou perguntas, mas elas não vieram. Mãe, e aí? Como você gostou de Laurie? Bonita, de novo, repetiu. Dona Ana. O depois começou a se agitar. Começou a desviar o olhar. Lucas, sabe, você já não é mais garotinho e conhecer todas as suas namoradas como antes. Eu não quero mais. E isso não leva a nada. Vou conhecer aquela com quem você de entrada. Number cartório. Desculpe. Então, ela entendeu que a Laurie, por algum motivo, não agradou a mãe. E não apenas não agradou, mas muito não agradou enquanto isso o relacionamento dos jovens se desenvolvia. E o Lucas cada vez me se inclinava a pensar em pedir a Laurie casamento. A única coisa que o incomodava pouco era a persistente relutância da mãe em conversar sobre o assunto. Laurie, mãe,
Por quê? Você não gosta tanto da Lori? Não aguentou. Mais perto do outono. Oh, Lucas, eu não. Dice. Isso. Rebateu. A mãe. Não. Dice. Mas eu estou vendo. Silêncio. O filho? On carava. A mãe. Com os olhos. Decididamente. Você não vai conseguir ficar em silêncio. Desta vez, aumentou a voz. Oh, Lucas. O que você quer? De mim? Explodiu. Dona Ana. Você é adulto e tem os mesmos olhos e ouvidos que eu. O que é aceitável para não é obrigado a aceitar o outro. Você ama a Lori. Ótimo, mas isso não quer dizer que eu também devo order com os seus sentimentos por ela. Dona Ana. De repente, Amalicio e se acalmou. Filho, eu não consigo explicar meus sentimentos pela Lari no final das contas. É sua vida e não precisa olhar para mim. Afinal, eu também sou humana e posso errar de qualquer forma. Eu quero que você saiba. Eu aceitarei a sua escolha e não vou criar nenhum problema até você fazer sua escolha. Por favor, me poupe de conversar com suas amiguinhas. Eu te entendi, mãe. E Roj, o Lucas fez a sua escolha. Elas e a Lari terão entrada no cartório. E que dia maravilhoso foi. Final de novembro, na rua, uma leve queda. Caiu a primeira neve. Ela ainda timidamente repousava numa fina camada no chão, pronta a qualquer momento para derreter, mas se mantinha como fofo casaco branco nas árvores, transformando a cidade numa terra de contos de fadas. E a mãe, com sua indiferença, estragou o seu conto de fadas. Oh, Lucas ficou ofendido até as lágrimas. Por isso, ele se irritou. Podia, pelo menos, fingir alegria ou algo assim. Pensou, com raiva. Oh, Lucas, embora eu não acreditaria em mudanças tão bruscas. Ok, vamos resolver. Dia seguinte, o Lucas contava aos pais sobre os seus planos com a Lari a respeito do casamento, da viagem e tudo mais. O pai perguntava algo, esclarecia, mostrando vivo interesse por evento tão importante na vida do filho. A mãe, no entanto, permanecia em silêncio, respondendo ocasionalmente as perguntas com as palavras aham e Mãe, dá pra fazer uma cara menos feia? Explodiu. O Lucas, dá, respondeu obedientemente. Dona Ana, e abriu a boca num sorriso falso. Assim, está melhor? Não. Mãe, por quê? Você está assim? Jamais. Suavemente, disse o filho. Você, nem conhece a Lori. Quando se conhecerem melhor, ela, com certeza, vai te agradar. Claro, ela tem defeitos, mas eu também não. Sou um anjo celestial. E os pais dela são pessoas normais. Bem, talvez você não ache muito interessante conversar com eles. Mas eles não são maus. E isso, afinal, Sam, você está certo. Filho, interrompeu Dona Ana. Eu entendo tudo perfeitamente. Sim, esse pedido de casamento é tão importante para a família deles. Tudo bem, no domingo. Eu entendi corretamente. Domingo, nos
Todos, juntos, iremos, pedir, amo, da sua, Lari, não, se preocupe, you. Até lá, vou-me preparar, e tudo vai dar certo. Ana, por quê? Você está tão irritada? Perguntou o marido. Quando... Oh, Lucas, saiu? Pelo menos, você me deixa em paz. Eu não sei. Não sei. Só sei que nada de bom vai ser disso. Que você não gosta da futura Nora. Isso é compreensível? Sorriu o marido. Mas, afinal, não é. Você que vê. Viva Camila. Você não entende nada. E eu não consigo explicar isso direito. Você viu as fotografias dela? Vai, na minha opinião, ela é muito bonita. É marcante. É compreensível que o Lucas não pudesse deixar uma dessas escapar. Eu também não. Passaria direto. Exato. Bonita. É só. Muito bonita por fora, mas por dentro é fria e vazia. Ana, desculpe, mas você agora está delirando. Isso não é delírio. Não tenho culpa se a maioria das pessoas não sabe olhar fotografias. Não lembro como diz quando você fotografa rosto. Você fotografa a alma por trás dele. Mas é assim. Só precisa olhar com atenção. Você pode ser bom ator e fingir muito bem. Tudo isso se esconde, se suaviza graças a monte de truques. Mas a foto reflete apenas momento, uma fração de segundo e de monte de fotos. No final, diante de você se revela a verdadeira pessoa, sua essência. E essa Lori nem ama o Lucas. Ela ama apenas a si mesma e assim será sempre. Dona Ana começou a chorar de impotência e o que you posso dizer a ele? O que explicar? Nem você acredita em mim? Não. Leva tudo isso a sério e depois, no final das contas, eu sou uma pessoa simples. Posso estar errada. Por isso, me sinto tão mal e fingir. Você mesmo sabe, eu sempre fui péssimo nisso. Eu quero muito estar errada. Muito? Você acredita em mim? Acredito. Não. Sure. Oh, Lucas. E aí, homem adulto deixa que ele resolva sozinho. Solução. Dona Ana Lucas. Oh, Carol. Do meu pai. Quebrou. Até segunda-feira estará na oficina. Tagarelava a Lori ao telefone e Mousepface. I am no sábado de manhã para o sítio pegar conserva e outras coisas da despensa e a batata justo agora acabou. Você não poderia levá-los? Senão, minha mãe fica nervosa. Semzaba, o que servir aos convidados? Ora eu, a Larissa. Claro, sem problemas, respondei ao Lucas na manhã de sábado. O Lucas levava os futuros parentes para o sítio e eu já tinha estado lá no verão. Era bom, ar fresco, natureza e não era longe. Apenas 40 minutos de carro. Leve aumento de temperatura distraiu toda a beleza da primeira neve na cidade, transformando-a em algo cinza. É melancólico, mas aqui, fora da cidade, estava um pouco mais frio.
e a neve permanecia brilhando intensamente nos raios do sol nascente. Que beleza! Oh, Lucas, dirigia com confiança. Oh, Carol, ocasionalmente, olhando para Lari sentada ao lado. No alma, sentia-se leve e bem. E ali, o portão familiar, quando o futuro sogro, depois de lutar um pouco com a fechadura congelada, finalmente abriu o portão. Oh, Lucas parou no lugar, chocado com o que viu, magros, com o pelo embramado e uma esperança ardente nos olhos. Um cão e um gato olhavam para as pessoas. Vocês ainda estão vivos? Vamos, saiam do caminho. Ficar a mãe atrapalhando, gritou com raiva a futura sogra, indo em direção à casa. Saiam daqui, bateu o pé. O futuro sogro, seguindo a esposa. Os animais, desajeitadamente, saltaram para o lado, acompanhando os donos com um olhar triste. Mas esse, o Toby e o Frajola são. Elas não são? Confuso, olhou o Lucas para Lari, que se aproximava. E Sim, são. Elas, assentiu, indiferente, a garota. Eu pensei que vocês os tinham levado para a cidade no final de setembro, quando foram embora. Até, parece, torceu seu narizinho adorável. A Lari, anime, não tem lugar num apartamento na cidade, mas elas vão morrer aqui. Não se pode fazer isso. Frajola, Toby deu um passo em direção aos animais. O Lucas, ouvindo seu nome, o gato e o cão correram ao seu encontro. O Toby, com toda a força, abanava o rabo e cormengava baixinho, como se estivesse dizendo: onde você estavam esse tempo todo? Aqui está frio e não há o que comer. Finalmente, vocês voltaram. E o Frajola esfregava-se diligentemente nas pernas do rapaz e espirrava constantemente. Lucas, vem ajudar, senão o seu gênio não vai dar conta sozinho, chamou decididamente a futura sogra. Por que você grudou nesses vagabundos? Dona Cira, a senhora vai deixar eles aqui durante todo o inverno? E o que vai acontecer? Como eles são anime e devem se alimentar sozinhos? Vamos, rápido. Temos muito o que fazer, mas eles vão morrer. Então, esse o destino deles. E por quê? Os pegaram. Então, como passar o verão no sítio? Sam, gato e cachorro? O gato pega ratos. O cachorro guarda o quintal, leva o saco para o carro. O Lucas carregava algo, guardava, pegava, mas sua mente não registrava as ações. Chocado com o que viu, ouviu, ele se recusava a acreditar no que estava acontecendo. Bem, é isso. Acho que não esquecemos de nada, suspirou, aliviada, Dona Cira. Esquecemos, com notas sombrias na voz. Dice. O Lucas, o que? Agitou-se a futura sogra, o Frajola e o Toby. Bem, Lucas, você é um piadista. Are you? Sue, Eugênio, que? Brincadeira, é nós. Acreditamos. Dona Cira, também. Ria e a Lari, a sua, Larry, Ria e o Frajola com o Toby, solitários. Sentavam-se no quintal, aninhando-se um no outro e acompanhando as pessoas com um olhar desesperado de súplica. Era eles nesta visita. Oh, milagre não aconteceu. Era preciso esperar de novo. E a fome apertava cada vez mais. E o frio
implacavelmente penetrava outra vez do pelo e as forças diminuíam cada vez mais durante todo o caminho para a cidade. Eugênio conversava alegremente com Dona Cira. Elas discutiam a recepção de amanhã. E as do Lucas perguntavam algo a ele. A Lori tagarelava sobre o vestido e o penteado, perguntando o que era melhor ela vestir para finalmente agradar a futura sogra. Lucas os ouvia, mas não escutava. Ele dirigia o carro no automático e diante dos olhos estavam o Frajola e o Toby, que, em silêncio, gritavam por ajuda. Bem, finalmente, diz a Lori, quando o último saco foi levado para o apartamento, me leva até o salão. Quero amanhã tentar conquistar a sua mãe. Inatingível, sorriso sedutor revelou levemente dentes brancos nos olhos. Por instante, brilhou o orgulho da superioridade. Lori, você não tem pena deles? Nenhuma. Nenhuma mesmo? De quem? Do Toby e do Frajola. Moi dois. Você mesmo. Estranho. Por quê? Teria pena? Se não sobreviverem na primavera, pegamos outros. Olha, quantos deles andam pelos lixos. Não é a primeira vez. Vamos conquistar a sua mãe. Parece que você já a conquistou há muito tempo. Pensou o Lucas, virando a chave na ignição, deixando a Lori no salão. E eu acelerou o carro para o condomínio do sítio. Na cabeça, um após o outro, surgiam episódios desagradáveis da vida no comportamento de Lori. Na época, ele não dava muita importância a isso porque não queria, mas eles existirão. Mas a própria Lori era muito bonita. Frajola, Toby chamou o Lucas nos portões trancados. Duas caras peludas apareceram por baixo da cerca. Venham aqui. Vamos para o calor. Vamos. O quê? Foi? O gato e o cão rastejaram para a rua e, desconfiados e interrogativamente, olharam para o homem. O Frajola espirrava constantemente. Seus olhos lacrimeavam e a boca estava entreaberta. Pois, respirar pelo nariz. O gatinho não conseguia, devido às abundantes secreções. O Lucas pegou o gato nos braços, abriu a porta traseira do carro. Vamos. Toby, ele levava para a cidade, segurando firmemente o volante, o cão silencioso e o gato sufocando com as secreções. E com raiva, pensava, bonita, é uma bonita boneca, sem alma, dona. Ona vestia o casaco no corredor, indo fazer as honras. Amanhã era dia de ir aos sogros. Ela se acalmou e se controlou. A chave rangou na fechadura. A porta de entrada se abriu. Lucas, desculpe, você veio. É má hora. Eu tenho hora marcada para as unhas. Para amanhã estou de saída. Mãe, não precisa de honras aqui. E o filho tirou de dentro do casaco o infeliz gato doente ao supé, sentado, quieto. Estava o cão magro com são estes arregalaram-se os olhos de Dona Ana. São os animais de Lori e da família dela. Eles os abandonaram. Number sítio. Eu descobri, por acaso, hoje não haverá casamento nenhum. Graças a Deus, Senhor. Que horror! Depois, eles derrambaram no cão e no gato. Secaram, lavaram
Oh, veterinário. Como? Oh, Toby, estava tudo bem. Apenas alimentação reforçada. Mas, oh, Frajola, estava gravemente doente. Ele receitarem ciclo de injeções de antibióticos e vitaminas. Os animais, oh, Lucas, levou para o seu apartamento. Perto da meia-noite, a Laurie ligou. Eu estou tão linda! Exclamou, entusiasmada. Ela, Larry, você é realmente linda. Depois do que eu vi hoje no sítio, não temos mais nada para conversar. Na segunda-feira, eu retiro o meu pedido. O Lucas desligou a chamada e colocou o número da Larissa. O Lucas cumpriu religiosamente, levando o Frajola para as injeções. E em, desses dias de Kara, a Yulia, na verdade, ele primeiro esbarrou num grande cão velho que mal conseguia mover. Espetou e quando olhou para o dono, ou melhor, a dona Yulia, Lucas, não havia cabelos rosa e o piercing restava apenas nas orelhas. Não havia o brilho alegre nos olhos. Diante dele estava uma jovem oprimida pela vida, mulher, mas algo explodiu no peito, fazendo por um instante o coração parar e depois bater com uma velocidade frenética. Eu, naquela época, era tão jovem e boba, contava. A Yulia sentada num banco no pátio da clínica veterinária. Eu tinha curiosidade, sobretudo, queria experimentar por pura curiosidade. Assim, eu me meti numa seita. No início, era interessante e legal, mas quando acordei, não conseguia ser dela. Elas não deixavam, ameaçavam as vidas dos meus entes queridos e amados. Eu tinha muito medo que alguém se machucasse. Por isso, fui embora. Naquela época, pensei que conseguiria resolver sozinha. Não consegui. Quando meus pais descobriram tudo, eles foram à polícia. Mas nem tudo era tão simples no final. Com essa zaita, eles resolveram. Mas minha mãe não aguentou e tive infarto. Fui eu cometi a minha mãe. Por quê? Você não me ligou? Esperei naquela época. Eu sentia como se fosse uma leprosa. Não tinha o direito de ser feliz. Meu pai, às vezes, me olhava de um jeito. Ele me culpava pela morte da minha mãe. Eu desmoroni completamente. Não quero me falar sobre isso. E agora, como você vive? Agora, assim, vivo. Eu tenho um filhinho de 4 anos. Seu marido te ama? Não. Marido. Nenhum. Houve? Depois foi embora e me deixou. Seu cachorro velho disse que percebeu que não tínhamos futuro e o cachorro já não servia para nada e que eu, de qualquer forma, morreria logo e eu não queria carregá-lo para lá e pra cá. Mas o Rex, olha, ele até hoje está vivo. A Yulia sorriu calorosamente e acariciou o cão, que imediatamente fechou os olhos e recenou de prazer. Ele já está
bem velhinho e ama muito o meu filhinho. Eu quero tanto que ele viva mais pouco. Me aconselharam a dar vitaminas injetáveis e apoiar o coraçãozinho. Mãe, quero te mostrar a minha noiva. O Lucas decididamente estendeu o celular para a mãe, mas essa é a Julia? Exclamou Dona Ana. Passo lentamente pelas fotos, só que ela está muito infeliz. Ela ainda te ama muito e ela dá muita esperança e medo. Boa menina, sussurrou a mãe ao final. Querido ouvinte, se você gostou desta história, inscreva-se no nosso canal, deixe like e não se esqueça de deixar o seu comentário para o nosso canal. Isso é muito importante. A história foi lida para você por Tânia Oliveira. Tudo de bom para você. Muita saúde, paz no coração e até a próxima história.